Douglas. Cobre, Senhor, ele com o teu sangue. Coloca os teus anjos acampados ao redor dele. Dá os teus livramentos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, apresenta minha filha, cobre ela com teu sangue, alcança a vida dela, Pai, em nome de Jesus, dela, do seu namorado Victor. Apresento, Pai, diante de Ti a vida da minha sogra. Te louvo, te agradeço pela saúde dela, pela disposição, pela aliança contigo. Em nome de Jesus, prolonga, Senhor, os dias dela na terra, Pai, em nome de Jesus, dá longevidade cada vez mais. Pai, da mesma forma, Senhor, eu apresento a minha mãe, em nome de Jesus. Ah, Senhor, quebra, Senhor, todo o coração endurecido. Uma hora ela fala que está na igreja, outra hora não. Mas eu creio que o Senhor vai firmar os pés dela nos teus caminhos. Aleluia. Em nome de Jesus. Glórias a Ti, eu apresento Senhor. ainda diante de Ti, Senhor, a vida, Senhor, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. Cobre cada um com teu sangue. Senhor Deus, abençoa, Senhor, a vida, Senhor, da Doris, do Renato, seus filhos. Aleluia. Seu genro, sua nora. Em nome de Jesus, alcança a vida deles, porque eu creio no milagre da salvação. Aleluia. Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que nós vamos nos empenhar pela salvação dos nossos familiares. Nós não aceitamos, Pai, que eles não acreditem na Tua palavra, mas nós queremos que eles venham acreditar. Vamos profetizar as Tuas bênçãos. Abençoa a vida dos Teus tios. Abençoa, Senhor, cada família deste bairro. Em nome de Jesus. Cada vizinho, cada familiar, Senhor, cada pessoa que ouve o som da minha voz, alcança, Senhor. Livra, Senhor, de toda enfermidade. Dá livramentos poderosos. Sim, meu Deus, em nome guarda de a Jesus. entrada, guarda a saída. Em nome de Jesus. Senhor, Guarda, abençoa a Senhor, nossa Jesus. nação. Abençoa, Senhor, a cidade de Guarulhos, na qual, Senhor, nós oramos sempre. Cremos no Teu poder. Aleluia. Abençoa cada governante. Abençoa, Senhor, a vida de cada parlamentar. Senhor, porque nós cremos que nós faremos, Senhor, a diferença na terra. Mas nós cremos, Senhor, que o Senhor também entra na política e guarda cada um. Em nome de Jesus. Senhor, obrigada pelo privilégio de poder orar, pelo privilégio de poder estar na Tua casa. Aleluia. Mais uma noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu te louvo, Senhor, porque hoje a minha voz já está melhorando. Glória a Deus. Mas eu creio, Pai. Eu creio que ela não vai falhar de novo. Eu creio, Senhor, que eu vou conseguir vencer todas as ciladas, todas as situações. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aplauda ao Senhor. Hoje quem vai pregar é o apóstolo Douglas, porque eu não posso forçar muito a minha voz. Né? Ele queria que eu pregasse, mas não dá não. Estou cuidando da minha voz. Eu quero que ela fique boa sem você. Tá bom? Então, o apóstolo Douglas. Glória a Deus. Boa noite, paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Para vocês que nos assistem aí no Facebook, no Instagram, todo o Brasil, todos os lugares do mundo, em nome de Jesus Cristo. O Senhor seja engrandecido na tua vida, em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Hoje é noite de cura. Hoje o Espírito Santo de Deus está trazendo cura, né? Amém. Está trazendo uma unção de cura sobrenatural sobre a vida de cada um esta noite, amém? E abra a tua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Em nome de Jesus. Em toda a cura existe uma oposição religiosa, né? Então, infelizmente, o inimigo ele se levanta contra toda a cura. Ele quer que as pessoas fiquem enfermas, tanto emocional como espiritual, como mentalmente. O diabo ele quer que as pessoas fiquem doentes, né? Mas só que o Senhor ele tem a cura e a transformação, né? Até pela televisão o Senhor manda a cura de formas inesperadas, né? Às vezes você está assistindo um culto de algum ministério, Deus aí usa
usa ali um instrumento dele, e a pessoa ela é curada através de uma transmissão, de um sinal, de uma TV, um sinal de internet. Então, a importância dessa transmissão, ela alcança vidas onde nós não chegamos. Onde nós não chegamos, a palavra ela chega. E nós glorificamos a Deus por isso, amém? Lá no livro de Mateus, no capítulo 12, a partir do verso 9, diz assim: e partiu dali, chegou a sinagoga deles, né? A igreja da época, né? Era a sinagoga. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas ou ressequidas. E eles para o acusarem, o interrogaram dizendo: é lícito curar no sábado? E os religiosos, eles começaram a perguntar para Jesus: é lícito curar no sábado? Porque a lei por si só proibia. Eles estavam perguntando para o próprio Deus que fez a lei. E disse-lhes Jesus: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado dela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, por consequência lícito fazer o bem nos sábados? Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. Ficou curada a mão dele, né? E os fariseus, né, que eram os doutores da lei, os teólogos da época, né, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Olha que coisa, né? O religioso que conhecia a lei viu o mestre fazendo um milagre, eles queriam matar ele porque ele fazia um milagre no sábado, porque contrariava a lei deles. Jesus, lá no 15, Jesus, sabendo isto, retirou-se dali e acompanharam grandes multidões, e ali ele curou a todos, né? E recomendava-lhes rigorosamente que não descobrissem, eles não ficassem falando, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, meu amado, quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas suas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e nem o pavio que fumega, até que a fumaça, até que se faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo que o curou, que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, de novo os teólogos da época, né, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo não prosperará, ou é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividida contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsarão então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Senhor, nós consagramos a Ti, Pai, a unção desta palavra.
né? Que onde chegar o som da minha voz, o Senhor possa estar trazendo hoje cura, trazendo a libertação, trazendo a transformação, curando cada vida que vai ouvir essa palavra, que essa palavra possa entrar nos corações, nas mentes, quebrar toda a cadeia, quebrar todo o grilhão, toda a algema, tirando, Pai, dos cativeiros a alma de cada um que está enfermo, que está doente. Em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos e glorificamos o teu nome, né? E aqui nós podemos ver nessa trajetória de Jesus pelas sinagogas, porque ele ia nas sinagogas, que eram as igrejas da época. Ele ia lá e ele ministrava a palavra, ele trazia o ensinamento dos céus, e para variar, sempre vinha o conselho dos fariseus, que eles ficavam lá com os rolos da lei, querendo pegar Jesus em alguma situação para acusá-lo, para matá-lo, principalmente no sábado. E Jesus fazia questão de ir no sábado curar, né? Porque ele fala: eu sou o Senhor do sábado, e portanto, se é lícito fazer o bem no sábado, então não é pecado. E para eles tudo era pecado. E eles se reuniam e queriam matar Jesus, porque ele fazia milagre. Então hoje em dia não é diferente, não mudou as coisas, né? Quando um homem de Deus ele aparece sendo usado pelo Espírito Santo, se levanta sempre aqueles que o chamam de falso profeta, de curandeiro, de tudo quanto é adjetivo. Então as pessoas que elas estão frias na fé, elas têm apenas a lei explícita na sua mente, né? Elas vivem as regras da lei, elas não conseguem absorver, né? Quando é processado o milagre. Então, quando Deus ele se manifesta através de uma forma processual milagrosa, e eles não conseguem entender com a sua mente racional. Por quê? Porque até uma frase que até a Bispa Sônia fala, que milagre não se explica, se vive. Por quê? Porque ele simplesmente acontece quando há o start da fé. Então, quando a fé ela acontece na vida das pessoas, ela dá o start, ela independe de regras e de leis. E aqui os homens religiosos eles estavam paralisados, eles estavam na barreira da lei. E o próprio Jesus ele falava que o reino dividido não prospera, né? Então eles falavam assim: não é este que expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então eles quiseram comparar Jesus, sabe a qual? Ao maior dos demônios, ao pior dos demônios, né? Tipo assim, Jesus é o próprio capeta, o próprio Satanás, né? Eles queriam dizer isso na linguagem de hoje. Só que o próprio Jesus, ele tomando aquela frase deles, disse assim: como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino de Satanás for dividido, como ele subsistirá? Então isso quer dizer então que o reino de Satanás ele não é dividido. Muito pelo contrário, o reino das trevas ele é o que? Ele é completamente organizado. Tanto é que o Senhor ele fala que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Por quê? Porque entre eles não tem, digamos assim, a desorganização que nós vemos hoje. Hoje, infelizmente, a gente vê muito líder contra outro líder. E pessoas que se levantam umas contra as outras, falam mal, porque a visão da outra não bate com a visão da outra, porque uma entende a Bíblia de um jeito, a outra interpreta do outro, e aí um está errado para o outro está errado para ele. Então fica aquela divisão. Então entre o povo de Deus há muita divisão, né? Uns são contra, outros são a favor. Então o diabo ele acaba reinando nessa parte, onde ele acaba prendendo as pessoas nas enfermidades, prendendo as pessoas, né, nas religiosidades. Então o próprio Jesus fala assim, que a partir do momento que ele expulsa, né, ele fala aqui, a partir do momento que eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado o reino dos céus. O reino dos céus ele começa com o quê? Com poder. O reino dos céus ele é manifesto através do poder e autoridade, né? O reino dos céus ele não se manifesta através de filosofias, teologias. O reino de Deus não se manifesta através de vãs filosofias, apenas de muito falatório, mas do poder de Deus, porque as pessoas hoje em dia elas estão cansadas
de ouvir falatório. Só ouvir e não ter solução do problema. É a mesma coisa a pessoa, ela tem o diagnóstico do problema, mas ela não tem o remédio para a cura daquele problema. Então, o remédio da cura das pessoas é o poder de Deus. E há necessidade das pessoas experimentarem o poder de Deus. Há necessidade, muitas vezes, das pessoas passarem por luta na vida delas. Para quê? Para elas verem Deus agir. Muitas vezes Deus ele permite passar o quê? A pessoa viver uma adversidade, uma enfermidade no meio da família. A pessoa passar, ver os familiares passarem por guerras. Por quê? Para que eles possam ver Deus agir. Porque eles não vão nunca, principalmente quem é ateu, quem é aquela pessoa que ela é cética, ela crê só na ciência, crê só naquilo que a NASA fala, só aquilo que o médico fala, né? Só aquilo que o cientista fala. Só que a pessoa que fala assim, eu creio só na ciência, porque a própria ciência, ela não discorda da Bíblia, a própria ciência, ela atesta e aprova a Bíblia. A própria ciência, ela comprova os fatos bíblicos. Então não tem como. A arqueologia, ela comprova a Bíblia. Quantos fatos históricos aí? Recentemente, eu acho que no ano retrasado, uns 2, 3 anos atrás, acharam o selo de Ezequias. Né? Tanto é que até na Igreja Renascer teve a campanha lá do selo de Ezequias. Né? Foi achado o selo de Ezequias, que comprova a veracidade da Bíblia. Então existem muitos fatos arqueólogos, de arqueologia que eles não refutam, eles comprovam a veracidade bíblica. Eles comprovam, né? Por exemplo, no calendário falta um dia. As pessoas falam, a gente fala assim, mas por que falta um dia no calendário? Porque a Bíblia explica porque falta um dia no calendário. Porque um dia a terra parou de girar, porque Josué ele orou, ele falou assim, sol detenha-te, lua pare, para que ele pudesse vencer uma guerra, que se anoitecesse, ele ia perder aquela batalha. Então Deus ouviu a voz de um homem, porque pela fé ele levantou a mão contra o sol, e contra o sol e contra a lua. Ele deu uma ordem na sua, como é que fala? No seu entendimento daquela época. Naquele tempo não existia o conhecimento que nós temos hoje, espacial, astrológico, sei lá, que a NASA tem aí. Então, na cabecinha dele, ele achou que o Sol parou. Mas, na verdade, Deus ele freou a Terra na sua rotação. Porque a Terra tem 2 movimentos, rotação e translação. Então, enquanto ela ficou parada ali, aquele período, né, e justamente comprovado, a NASA comprova cientificamente que falta um dia na Terra, por conta dessa situação que a Bíblia relata. Então, a ciência comprova, entre muitas milhares de coisas que eu vou falar, que eu vou ficar a noite inteira, e não é esse o caso. Então para você que é cético, para você que não crê, entendeu? Deus ele vai proporcionar situações na tua vida que você vai experimentar, você tem que experimentar o milagre de Deus. Você tem que ver Deus agir. Você tem que ver Deus agir na tua frente. Você tem que ver Deus curar o teu corpo da enfermidade de uma forma sobrenatural, curar até um animal da tua casa de forma sobrenatural. Para quê? Para você ver que é Deus que está agindo, que não é o médico que curou, não foi o remédio. Se fosse a medicação, se fosse o médico, ia demorar meses, até anos para ser curado. Mas Deus, ele opera tudo em todos. Ele quer mostrar isso, né? E Jesus, ele dá um alerta aqui para quê? Se é chegado o reino dos céus, nós temos que ter unidade no corpo de Cristo. Independente se é a igreja A, B, C ou D, tem visões diferentes. Tem que haver um respeito. Tem que haver uma concordância. Por quê? Porque independente do irmão crer de um jeito e o outro crer do outro, eles professam a mesma fé. Qual que é a mesma fé? É que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, né? E Ele vai vir buscar uma igreja sem mancha, sem mácula. E a igreja é o quê? É aquele que tem a sua lâmpada acesa. Então você tem que acender a sua lâmpada. Qual que é a sua lâmpada? É você ter a tua vida cheia do Espírito Santo. É para você não ser como esses religiosos, porque Jesus depois alertou eles, lá no versículo 31, do capítulo 12, ele continua dizendo assim, ó, portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado.
Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Né? O que ele quer dizer isso? Né? Aqui os religiosos podiam chamar até Jesus de endemoniado, de Beelzebul, mas duvidar do poder de Deus e blasfemar contra a ação do Espírito de Deus, aí não tem perdão. Né? O próprio Jesus relatou aqui, como que é isso? É quando Deus ele processa uma cura na vida de uma pessoa, e aí vem um religioso e ele critica, ele fala, não, que não pode, que não sei o que, ele critica, ele senta a madeira. O que acontece? Ele cai nesse pecado aqui, ele blasfema contra o Espírito Santo, porque quem age, quem atua é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ele é uma pessoa, né? E ele é a terceira manifestação de Deus entre os homens. A primeira manifestação de Deus entre os homens foi quando Deus ele se manifestava com os seus milagres físicos, palpáveis, quando Deus ele se apresentava pessoalmente diante de Moisés, fazia a sarça pegar fogo, fazer o mar se abrir, o rio Jordão se abrir, ele fazia fogo cair do céu a olhos nus. Depois veio teve a troca, o advento. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou todo o universo, ele se despiu da sua glória e ele se encarnou dentro do ventre de uma mulher. E ele veio revestido de carne, carbono, né? Carne humana. Ele veio revestido de matéria perecível, que é o ser humano, onde ele experimentou a dor, o sofrimento, ele experimentou as fraquezas humanas. Para quê? Para que ele pudesse ser o sacrifício perfeito, onde ele veio no formato de homem, onde ele veio no formato da sua criação primária, a criação principal, qual o diabo quer tocar e destruir todo o tempo, porque como ele não pode tocar no Criador, ele toca na criatura, para querer tentar atingir o Criador, mas ele não consegue, porque o diabo também é criatura. E depois que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele falou assim, eu vou para junto do Pai, mas não vos deixarei órfãos, mas eu deixarei aqui o Consolador. Aí quando Jesus ele foi assunto aos céus, e eles viram ele subindo aos céus, depois da sua ressurreição, depois que ele esteve mais de 40 dias junto dos homens, provando a sua ressurreição. Aí veio, que essa foi o segundo advento de Deus na terra. Aí veio o terceiro advento de Deus na terra. Quando Jesus foi, o Espírito Santo desceu. Desceu na época de Pentecostes, quando ele falou assim, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E o Espírito Santo veio, invadiu aqueles apóstolos que estavam lá, reunidos na sinagoga, em oração unânimes, buscando a presença do Senhor. E daquele momento em diante, até os dias de hoje, né, o Espírito Santo ele ainda se manifesta. O Espírito Santo ele continua atuando com poder e grande glória. E as pessoas falam assim, vamos no culto do avivamento, vamos buscar o avivamento no congresso tal. Mas se você não avivar a tua vida com o Espírito Santo, você pode ir em qualquer congresso, você vai ficar lá, você vai se encher e vai sair de lá depois de um tempo ficar vazio. Você tem que conservar aquilo que você recebe, né? O avivamento nada mais é, o que significa a palavra avivar? É você tornar vivo novamente aquilo que estava morto, né? Porque tem pessoas que elas são mortas vivas, né? Como esses fariseus aqui, a pessoa tem na mente dela toda a cartilha e a regra da lei. Pode, não pode, é pecado, né? E as pedras ali guardadas na sacolinha para sentar pedrada nos outros, né? Só que aquele que experimenta o avivamento, ele experimenta a liberdade no Espírito. Porque quando a Bíblia fala assim, onde habita o Espírito de Deus, habita a liberdade. E aonde tem a liberdade do Espírito, tem avivamento, né? O Espírito Santo pode se manifestar. O Espírito Santo não se manifesta em ambientes onde ele é criticado. Aqui Jesus ele fala aqui sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele não habita no ambiente onde ele vai ser criticado, onde ele vai ser, onde a sua atuação vai ser questionada, vai ser menosprezada pelos homens, né? E aí aonde eles pecam. Por quê? Porque pecar contra o Espírito é um pecado eterno. Por que é um pecado eterno? Né? Por que Satanás ele não tem perdão? Porque sabe onde ele pecou? Ele pecou na eternidade. Ele pecou contra o Espírito de Deus. Ele pecou em espírito.
Por isso que ele não tem perdão, ele não tem, ele já tem a sua, a sua sentença decretada pela palavra de Deus. Pode fazer o que quiser, os homens podem queimar a Bíblia, pode prender cristão, matar cristão, pode fazer o diabo que for, entendeu? Só que essa lei aqui, ela nunca vai mudar, porque essa lei, ela está escrita aqui em papel, sabe para quê? Para que eu e você possamos ler. Mas se uma pessoa pegar esse livro aqui e tacar fogo nele, não vai apagar o que está escrito aqui, porque essa palavra aqui é Espírito. O próprio Jesus falou assim que Ele é o Verbo encarnado, né? E Jesus fala assim que as palavras dele são Espírito e vida. Não se pode queimar o Espírito. O Espírito não pega, você não pode tacar fogo no Espírito. Você não pode destruir o Espírito. Então, essa palavra impressa aqui nessa Bíblia de papel, ela está impressa, sabe onde? Na dimensão celestial. Então você pode queimar todas as Bíblias do mundo. A Bíblia, ela nunca vai deixar de existir, porque ela está impressa nas dimensões celestiais. E os decretos e os juízos que Deus estabeleceu nunca vão se apagar, eles vão se cumprir, vírgula por vírgula, né? E as promessas que estão liberadas nessa palavra, elas também vão se cumprir, né? Elas vão se cumprir na tua vida, independente se a pessoa vai queimar a Bíblia ou não, se a pessoa vai tacar fogo ou não. Isso não invalida a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Espírito. Jesus, ele é o Verbo que se fez carne, e ele habitou no nosso meio. Então é necessário que a pessoa ela creia, porque a palavra fala assim: mais bem-aventurado aquele que não viu e creu do que aquele que viu e não creu, né? Então as pessoas hoje são muito céticas. As pessoas hoje eu não acredito em Deus, né? Tá cheio, conheço um monte de gente aí que fala que não acredita em Deus, né? Tá lotado de gente assim. O problema é seu se você acredita em Deus. É a mesma coisa, só porque você não está vendo Deus, você não acredita nele, né? É a mesma coisa. Eu falo assim, eu nunca viajei para a África. Eu posso falar assim, eu não acredito na África, porque eu nunca vi ela. Mas o meu não acreditar não vai fazer a África sumir do mapa, ela vai continuar lá. Eu acredito, não, ela vai continuar lá, né? E Deus é a mesma coisa. Deus não vai deixar Deus não vai ficar sentido e ressentido. O que eu fiz de errado? Coitadinho de mim, porque o fulano não acredita em mim. Deus não está nem aí, meu amigo, se você acredita nele ou não. Quem tem a perder é você, né? A única pessoa que tem a perder é você, né? E o seu prazo de validade está acabando. Cada dia que passa é um dia a menos de vida sua, né? Deus não está preocupado não, Deus ele é eterno. Deus nunca vai morrer, né? Ele criou o universo. E o universo continua se desdobrando, né? No haja luz. Tanto é que quando puseram lá o satélite, lá, o telescópio James Webb, que está a bilhões de quilômetros da Terra, lá numa zona da nossa galáxia, ele continua revelando, né? Ele está descortinando o haja luz de Deus, que continua criando galáxias, continua criando planetas, continua criando vida. Então Deus, ele nunca vai deixar de criar. A criação de Deus é eterna. E essa propriedade de criação ele colocou no homem, na nossa boca, né? Para nós usarmos a nossa autoridade para a criação. Tanto é que o homem, você pode ver, o nosso mundo, o homem ele cria de tudo, né? Cria máquinas, cria coisas assim que muitas vezes a gente não sabe nem o que é. Carro, avião, cria de tudo, né? Cria tecnologia. Por quê? Porque Deus deu, o homem tem a essência de Deus, a essência da criação. Tudo que nós temos hoje na nossa sociedade é criado pelo homem. Por quê? Porque é um princípio, né? Há um princípio da essência de Deus, que é a essência da criação. Então, se o ser humano fala assim, nossa, o Einstein, tem a teoria de Einstein, lá a teoria de Tesla, nossa, os caras são inteligentes, né? Mas quem deu inteligência para eles? O Espírito Santo de Deus, né? Nada mais. Só que tudo que eles deixaram para a humanidade de sabedoria, aquilo ali é um grão de areia daquilo que Deus tem de sabedoria e conhecimento. Deus ele falou para Daniel, quando Daniel estava lá na Babilônia, ele falou assim, vai chegar um tempo em que a sabedoria do homem vai se multiplicar no fim dos tempos. Então nós estamos no fim dos tempos, ao qual
essa multiplicação da sabedoria, ela é um sinal também na vida de Cristo. Ela é um sinal por quê? Porque a própria palavra já disse, né, há mais de 5.000 anos atrás, né, que a sabedoria do homem ia se multiplicar. Disse lá para Daniel, né, e o galardão dele já está reservado, né, para a eternidade. Então é necessário que para que você possa viver e manifestar a sua fé, para que você possa manifestar a cura do Espírito Santo na tua alma, no teu corpo, na tua família, você tem que primeiramente deixar os seus conceitos humanos de lado. Você tem que se despir na sua mente, despir na sua mente, né, das tradições religiosas que você aprendeu. Você tem que despir a tua mente, né? Você tem que se desmontar de todo o conceito, de toda a cultura religiosa que você aprendeu, joga tudo no lixo. Tudo que você aprendeu joga no lixo, porque não serve de nada para o poder de Deus. Basta apenas uma palavra. Como o centurião falou para Jesus determinada vez: manda ao Senhor apenas uma palavra, que o meu servo será curado. Né? O centurião e Jesus, o único homem na Bíblia que arrancou a admiração de Jesus foi um centurião, um soldado romano que não era cristão, mas ele obedecia lá ao Império Romano, né? E ele tinha lá um servo dele doente, e ele falou assim: eu sou um homem sujeito à autoridade e eu exerço autoridade, e sei que você tem autoridade, então basta uma palavra e eu serei, o meu servo será curado. E Jesus falou assim: nunca achei tamanha fé em todo Israel. Nem os apóstolos, os discípulos tinham fé como aquele centurião tinha. E aí Jesus falou assim: vai-te, que teu rapaz está sarado. E quando o centurião, né, ele era um soldado de 100 homens, né, de uma infantaria de 100 homens, ele chegou lá na casa dele. Ele viu o servo dele curado, porque ele creu, porque ele sabia o poder o poder da autoridade da palavra, porque ele não duvidou, ele não questionou, ele simplesmente acreditou, porque ele sabe que a autoridade se exerce sem dúvida, né, e sem questionamento. Então, nós temos que crer assim, como aquele centurião, para que você possa arrancar a admiração de Jesus. Você tem que crer. E para que você possa experimentar o milagre de Deus acontecer na tua vida, você tem que manifestar, né, a cura do Espírito Santo através do quê? De crer, vamos dizer assim, crer incondicionalmente, sem duvidar no coração. Porque a palavra fala que quando nós duvidamos, o que passar disso é procedência maligna. Né? Ou é sim ou é não. Né? Ou você seja frio ou seja quente. Mas se for morno, ele vai vomitar você da boca. Então, nunca seja um morno. O morno é o cara que duvida. É aquele que questiona. É aquele que duvida do poder de Deus, né? Que aponta o dedo. É aquele que, quando vê um milagre, fica com inveja. Aquele que, quando vê um milagre na tua vida, ele não acredita, mas ele quer questionar. Ele quer arrumar um argumento humano, né? Para poder te criticar e te acusar. Verdade. Então, é necessário que você deixe os seus argumentos humanos, joga na lata do lixo, né? Começa do zero. Por que Jesus fala assim, que o reino dos céus temos que ser como uma criança para entrar no reino dos céus? Por quê? A criança, ela tem uma fé pura, né? A criança, assim, ela não duvida. Se você fala assim que o coelhinho da Páscoa veio de Marte, ela vai acreditar que o coelhinho da Páscoa veio de Marte. Simplesmente assim, porque a fé dela é pura. Se você fala que o Papai Noel veio da Lua, ela vai acreditar que o Papai Noel veio da Lua. Pronto, acabou. E ela não vai ficar, veio nada. Que coelho veio de Marte? O quê? Você tá louco? Você é besta? Né? Você é bobado? A criança não te questiona. Ela fala, veio de Marte, que legal, eu quero ir para Marte também, quero conhecer o coelhinho. Né? É assim. A fé é sem duvidar. Então, se Jesus falou que vai curar, vai curar. Então, você só vai receber a cura se você crer. Se você não receber a cura, não adianta culpar. É a culpa do pastor, é a culpa da igreja, é a culpa de não sei quem. Não, a culpa é sua que não creu. Pronto, acabou. Simples assim. Né? É dessa maneira. Então, a culpa não é do homem, a culpa não é da instituição, a culpa é sua que não crê. Por isso que o milagre não se manifesta. Então, vamos ficar de pé, vamos orar. E você vai colocar a tua vida diante do altar do Senhor. Amém? E toda enfermidade vai bater em retirada, toda enfermidade, ela vai sair da tua vida em nome de Jesus. Então, creia somente. Tenha uma fé como uma fé de criança. Glória a Deus.
o ter fé de criança, não é que você vai ser imaturo a vida inteira, porque tem crente que ele não quer amadurecer na fé, ele quer ser infantil a vida inteira. E não é isso que Jesus fala. Quando Jesus fala nós sermos como uma criança, é no quesito de fé, não de ser, como é que fala? Não de ter infantilidade, né? E outra maturidade também que o ser humano tem que ter é justamente essa, de entregar também os dízimos e as ofertas, amém? Então, eu quero que você apresente ao Senhor, que você coloque diante do altar de Deus os seus dízimos, a tua oferta, que você possa praticar, né? Você possa praticar esse ato de fé. Da mesma forma como nós praticamos a Santa Ceia. Domingo que vem é culto de Santa Ceia. Nós vamos estar aqui ceando, comendo do corpo e bebendo do sangue do Senhor. É um domingo especial, domingo Dia das Mães. Vamos estar aqui fazendo um culto orando pelas mães de todo o Brasil, né, para abençoar a tua vida. Então faça esse propósito com Deus. A nossa chave Pix é missãoapchurch@gmail.com. Faça aí o teu Pix, colabore conosco, você que está aí longe. Como que eu vou fazer? Faz um Pix, manda uma oferta de R$2, R$3, R$5, R$10, o que Deus colocar no teu coração. Entrega uma oferta, a oferta ela é voluntária. O endereço do Pix vai ficar na descrição do vídeo. Exatamente. A apóstola falou, o endereço do Pix vai ficar na descrição do vídeo, que é missãoapchurch@gmail.com. Você copia e cola e faz lá a tua oferta missionária, né? Porque nós fazemos também um trabalho, né? A apóstola está fazendo um trabalho com moradores de rua junto com a pastora G, né? Então, ela está arrecadando alimentos, porque ela vai sair no próximo sábado, elas vão sair para orar pelas pessoas de rua, para entregar mantimento, né? Um alimento ali para eles. Então, para fazer um trabalho social. E os dízimos e ofertas que entram é justamente para abençoar essas vidas, para nós podermos comprar também os utensílios da casa do Senhor, para nós abençoarmos vidas, né? Então, outro dia, tem gente que reclama, você abriu igreja para ganhar dinheiro. Não, nós não abrimos igreja para ganhar dinheiro, aqui na empresa. Eu e minha esposa nós trabalhamos. A igreja é para pregar o Evangelho. A igreja nasceu. A igreja nasceu para pregar o Evangelho de Deus, né? Já me chamaram de, como que é? De narcisista, dizimopata. Essa foi a pior, né? Já me chamaram de, como que é? Um termo que eu falo assim, ganancioso, de, como que é? Mercenário. Não, teve um abençoado aí, para não falar outra coisa, que ficou tipo assim, ele ficou pedindo dinheiro para mim. Eu falei assim, meu irmão, eu não ajudo as pessoas com dinheiro, eu ajudo com ação e com oração, visita. Aí ele ficou revoltadinho, ele me bloqueou na rede social e me chamou de mercenário. Assim, você quer só ser ajudado, mas não quer ajudar os outros, né? Só que, se todo mundo que pedisse dinheiro para mim, eu fosse ajudar, eu teria que abrir um banco, uma instituição financeira, porque o que tem de dinheiro para mim, gente, não está escrito no gibi. Então, eu não ajudo com dinheiro, pelo contrário. Vocês nos ajudam e nós ajudamos as pessoas que precisam, né? É uma corrente, é uma engrenagem, né? Se eu abrisse o ministério, como eles falam, né, para ganhar dinheiro, eu não precisava trabalhar, mas eu trabalho, porque eu trabalho, eu vou trabalhar. Então, verdade. O que você precisa fazer é você abrir o seu coração e crer no poder de Deus. Amém? Levanta o teu envelope. Amém? Vamos estar orando. Você que está na tua casa, levanta o teu cartão, tua carteira. Vamos estar abençoando. Senhor, nós consagramos a Ti, Pai, cada oferta missionária, cada dízimo, cada um que está entregando o seu voto na presença do Senhor. Nós consagramos a cada um, Senhor, abençoamos, Pai, cada dizimista. O Senhor venha multiplicar, Senhor, as ofertas, multiplicar, Senhor, as bênçãos, os 90% na mão dos teus filhos. O Senhor venha, Pai, abençoar, para que eles possam ver a prosperidade do Senhor agindo sobre a vida deles. Nós nos abençoamos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, faça a tua entrega. Pode repetir, por favor. Aí você vai entregar aí a sua oferta, a sua doação, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E você que está aí, vamos estar orando agora pela cura. Amém? Pela cura da tua alma, pela cura do teu corpo, pela cura
cura do teu ministério, da tua família. Porque muitas vezes você está bem numa área e não está bem na outra. Então Deus, Ele quer a cura completa, mas é necessário que você se posicione em fé. Você está passando por adversidade, ela é permitida por Deus para quê? Para que você creia no poder dEle. Né? Deus, Ele permite você passar por guerras e lutas para quê? Para que você possa confiar nele. Porque nós somos falhos, nós somos limitados para quê? Para que possamos depender do poder de Deus. Né? Nós somos limitados fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para quê? Para que nós possamos depender de Deus. Em nome de Jesus, então, toda arrogância caia por terra, em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando agora. Amém. Senhor, eu apresento cada vida que está na tua presença, cada um, Pai, que está assistindo, em nome de Jesus Cristo, e eu declaro para a tua vida, estenda a tua mão. Você que tem uma mão mirrada, você que tem uma perna mais curta que a outra, em nome de Jesus, fique sentado na sua cadeira, né? Eu dou uma ordem que a sua perna ela volte ao normal, que o anjo do Senhor vai agora aí, e o anjo vai puxar o osso da tua perna agora, e ela vai ser curada agora. Anjo, vai lá e puxa a perna dessa pessoa, puxa o braço dela, para que volte ao normal, e você vai fazer o que você não podia fazer. Se você não podia andar, você vai se levantar e vai andar. Se você não podia enxergar, você vai enxergar direito, você vai pega a Bíblia, vai ler. Se você não podia ouvir, tira o aparelho auditivo do ouvido, tira, você que está aí, usa o aparelho auditivo, tira o aparelho, né? Você vai voltar a ouvir normalmente. Você que usava óculos, Deus mostra uma pessoa com óculos grosso, fundo de garrafa. Você vai tirar o seu óculos e você vai ler. Faça um teste de fé. E a tua vista vai ser restaurada novamente, amém? Você estava com uma coluna travada, Deus mostra uma pessoa com a coluna em S, né? A sua coluna vai voltar normal, né? Abaixa e levanta, faz o que você não podia fazer, amém? Abaixa, põe a mão na ponta do seu pé, fica de pé, levanta da sua cama, larga a mão da bengala, né? Você está usando a bengala aí, larga a bengala e sai andando pela fé, né? Que você vai ver, o seu osso vai estralar, o osso do teu quadril vai estralar e você vai sair andando, né? Você vai sentir uma fisgada, porque é uma restauração, amém? O osso vai voltar ao normal, né? A cravícula que está quebrada, o osso vai colar de novo, vai ser soldado. O Senhor está mandando anjos troca de órgãos, amém? O anjo está trocando órgão, está trocando fígado. Você mostra a pessoa com o fígado podre, né? Por causa de bebida, por causa de alguma doença. O anjo está trocando o seu fígado agora, está trocando o seu baço, está trocando o seu rim. O anjo está fazendo a troca agora e você vai sentir um calor pegando fogo nas suas costas. Você vai sentir assim como anestesiado no seu corpo, porque o espírito de cura, o poder de cura está sobre nós. O poder de cura está sobre a tua vida que está aí na tua casa, você que está no hospital, você que está em algum local acamado. Agora o Espírito Santo visita a tua vida e ele agora vai curar você, né? E qual que é a reação que você vai ter? Como Jesus falou assim, estenda a tua mão. O homem prontamente estendeu a mão, ele não duvidou, não questionou, e você vai fazer aquilo que você não podia fazer aí na sua casa, e depois você vai mandar um testemunho pra gente, amém? Amém. Né? Você vai mandar um testemunho, e Deus agora está operando em vidas aqui. Deus está curando de leucemia, Deus está mostrando pessoas sendo curadas da paralisia da mente, né? Como é que chama aquele Alzheimer? Deus está curando pessoas de Alzheimer, Deus está curando pessoas aqui de problemas psicológicos, está quebrando cadeias, está libertando pessoas, né, que teve um derrame. A pessoa que teve um derrame, Deus está curando agora, derrame essa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Vai fazer os seus movimentos, a tua mente cognitiva vai voltar ao normal, né? A tua funcionalidade vai voltar. O lado que estava paralisado vai voltar agora. O lado que paralisou por causa do derrame, eu declaro agora, eu dou um decreto, uma ordem, vai voltar a funcionar novamente, né? Os nervos vão voltar a funcionar, as ligações neurais vão voltar a ter, a sinapse vão voltar a ter novamente a eletricidade do cérebro, que vai trazer novamente, né, os movimentos. Então o seu cérebro ele é restaurado, né? Aquele que estava com o nervo atrofiado vai voltar ao normal agora, em nome de Jesus Cristo, amém? Hoje é noite de cura, o Espírito Santo está indo aí, ele está curando você, né? Você pode estar longe, você pode estar em outro país, porque para o Espírito Santo não existe barreira física, né? Entre mim e você tem a barreira
né, do endereço, do oceano, do outro continente. Mas para Deus não existe maneira. Onde chegar o som da minha voz agora, você é curado, você é liberto e você é transformado em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu espero você até o próximo culto. Até sábado, às 16 horas, é o culto da tarde. E domingo, às 8h30, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor aí. Amém. Glória a Deus.